Paz do Senhor GP, paz do Senhor Igreja, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Juízes, dos capítulos 4 até o 6. Então, em Juízes 4, nós estamos vendo a história de Débora, Baraque e Jael. Israel ele voltou a se afastar de Deus e eles caíram sob o domínio de Jabim, que era rei de Canaã. E eles tinham um exército muito poderoso e eles oprimiam muito o povo. E no meio desse cenário, a Débora, que era uma juíza e uma profetisa, ela recebeu do Senhor a missão de chamar Baraque para liderar a libertação de Israel. Mas Baraque ele hesitou, na verdade ele só aceitou ir se a Débora fosse com ele. E ela concordou e avisou, né, que a honra e a vitória não seria dele, mas de uma mulher na batalha. E Deus confundiu o exército de Císera, que foi derrotado. O comandante fugiu e buscou abrigo em uma tenda de Jael. Ela o acolheu, mas enquanto ele dormia, ele pegou uma estaca e cravou em sua cabeça. E assim Deus libertou Israel. E aí em Juízes 5, nós vemos sobre o cântico de Débora e Baraque. Após essa vitória, Débora e Baraque cantaram um hino de louvor a Deus. E nesse cântico eles celebraram como o Senhor derrotou os inimigos e reconheceram a coragem das tribos que se arriscaram na batalha. Mas também mencionaram aqueles que ficaram de braços cruzados e não ajudaram. E a história termina com a terra tendo paz por 40 anos. E aí em Juízes 6, nós vemos o chamado de Gideão. Após esses 40 anos, o tempo passou e Israel novamente se afastou de Deus. Então, os midianitas começaram a oprimir o povo, saqueando colheitas, destruindo tudo, de fato. E os israelitas estavam acuados, porque eles se escondiam em cavernas. E aí, nesse desespero, eles clamaram a Deus e ele respondeu chamando Gideão. Mas Gideão não parecia um grande guerreiro. Ele estava malhando trigo escondido ali, com medo dos inimigos. Então o anjo do Senhor aparece para ele e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão achou aquilo estranho, Tipo, eu um guerreiro? Como assim? Eu tô aqui só malhando trigo escondido. E ele não se via de fato, como essa pessoa, como esse guerreiro. E ele começou a questionar a Deus e pediu sinais e testou o Senhor. E Deus, com paciência, confirmou o chamado e mesmo com medo, Gideão começou a agir. Eu vejo aqui que Deus, de fato, ele usa quem ele quer. Mesmo quando a gente se sente fraco, quando a gente se encontra assim como Gideão, sabe? Às vezes a gente está escondido ali, a gente está malhando trigo, a gente está em um lugar talvez de bastidor, um lugar de pouca evidência e, na verdade, nada disso importa para o Senhor. Quando nós temos um chamado, quando nós temos uma incumbência dos céus, o Senhor, ele não só revela quem a gente é, porque aqui, olha que interessante, a mensagem que Gideão recebeu foi: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui, o Senhor já estava entregando para Gideão essa identidade. Já estava chamando ele de guerreiro, já estava colocando nele essa chama para que ele respondesse: olha, o Senhor me enxerga dessa forma, mesmo que eu não me sinta dessa forma. E mesmo com medo, Gideão começou a agir, e eu acho que isso é muito importante para os nossos dias, porque às vezes o Senhor vai nos dar uma visão, um sonho, uma promessa, e a gente não vai encontrar a viabilidade disso, ou muitas vezes nós vamos questionar o agir de Deus, mas eu penso também, linkando com isso, aquilo que a palavra fala, que é melhor obedecer do que sacrificar, sabe? É melhor a gente sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, sair, talvez, da nossa vida cotidiana, daquilo que faz mais sentido para nós, o nosso conforto, e responder, ser uma resposta para essa geração, ser uma resposta para essa nação, ser uma resposta para a igreja de Jesus. E quando nós agimos dessa forma, o Senhor nos capacita, Ele continua desenvolvendo em nós aquilo que nós precisamos
para nos encontrarmos prontos, sabe, para esse chamado, assim como nós vamos continuar vendo tudo que vai acontecer com o Gideão nos próximos capítulos. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que nos chama, nos capacita. O Senhor revela a nossa identidade. Tantas pessoas, Deus, passaram pelas histórias bíblicas. Quantos homens e mulheres de Deus foram transformados através de um novo nome, através de uma nova identidade, através de um chamado, através de uma incumbência dos céus. E eu te peço para que nessa estação que o Senhor levante a sua igreja, trazendo, Senhor, essas evidências de quem nós fomos chamados para ser, dos lugares que o Senhor deseja que nós ocupemos, que o nosso coração esteja alinhado com a verdade da sua palavra, que os nossos corações estejam alinhados com aquilo que o Senhor deseja, que nós respondemos, Senhor Jesus. Mesmo que, às vezes, assim como Gideão, questionando ou não entendendo, não se sentindo como um guerreiro, mas que o seu Espírito nos ajude a responder e dar passos práticos de fé em direção àquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer nessa estação. Em nome de Jesus. Amém.